Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós temos 3 visitantes, depois no final da missa a gente apresenta, que vieram cantar para nós. Tá bonito, né? É tão bom escutar uma música de Deus, né? Então nós agradecemos vocês que vieram e a todos vocês que deixaram os seus trabalhos agora no fim da tarde para a gente rezar juntos. Isso é muito agradável a Deus. Porque nós temos a missa uma vez por mês e sempre na missa passam as motos, né? Para fazer um barulhinho para poder atrapalhar um pouquinho, mas Deus vai tomando conta. Hoje nós escutamos, nesse 8 de junho de 2006, o evangelho do dia, que é o relato das bem-aventuranças. Olhando aqui o nosso lugar, eu já estive no lugar onde Jesus fez esse discurso, lá em Cafarnaum. É exatamente desse jeito aqui, tem um meio morro e Jesus ficou em cima e falava com o povo vê-lo e escutá-lo. Então me lembrei daquele lugar ali onde se diz ser o lugar das bem-aventuranças. E realmente é uma dádiva para nós a gente poder meditar as bem-aventuranças. Às vezes eu chego aqui, eu não sei o que falar para vocês, porque é muito sofrimento, muita luta, cada um com as suas dificuldades. E eu só tenho a dizer para vocês que a presença da igreja aqui com vocês, a minha presença mensal com vocês, não tem outra finalidade a não ser animar vocês na fé. Crendo naquela palavra que Deus fala, o justo vive da fé. Quem de nós que não temos as dificuldades, os problemas, né? Quando Jesus subiu a montanha e proclamou as bem-aventuranças, ele não estava falando para reis, para políticos, para as pessoas ricas, para as pessoas importantes daquele tempo. Ele estava falando para o povo mais simples da região da Galileia. Os pescadores que viviam de pescar o peixinho para vender, as viúvas que estavam ali sempre também esperando uma ajuda, os trabalhadores de sol a sol, os doentes, as pessoas sofridas e perseguidas que iam até Jesus para ouvi-lo, para escutá-lo e reconquistar a esperança. Gente que parecia conosco aqui. Eu acho isso tão importante porque às vezes fica pensando que o povo que acompanhava Jesus era um povo diferente. Não, era gente simples como nós. Cada um carregando seus perrengues, suas dificuldades, suas dores, seus tormentos. Eu não sei se a comunidade acompanha essa situação sua, do seu sofrimento. Um pouco, né? Rezando, então, vamos rezar na sua intenção, pela sua filha, pela sua família. Todos nós temos que rezar uns pelos outros. Quem passa por sofrimento, a gente tem que rezar, porque não é fácil. Quando Jesus fala do pobre de espírito, é aquele que mesmo sofrendo, não perde a confiança em Deus. O pobre de espírito é assim. Mesmo na hora da morte, você não perde a confiança em Deus. É aquele que continua rezando quando tudo parece muito difícil. E a gente reza. É aquele que continua acreditando em Deus. Com essa consciência clara, o Senhor meu Deus está caminhando ao meu lado, enxugando as minhas lágrimas. Muitos de vocês aqui vivem numa luta medonha. Anos lutando, 10 anos lutando por essa terra. Ficava lá embaixo, alguns vieram para cá.
mas ainda é uma luta, porque ninguém sabe onde está o pedaço de terra. Eu digo para vocês, eu fico revoltado com a situação de vocês todo ano. Quando chega ao final do ano, eu fico revoltado, porque quando foi para vocês vir lá de Corumbá para cá, há 10 anos, eu estava na reunião dos bispos em que a gente ajudou a discernir isso. E até hoje, uns já morreram, outros estão doentes, muitos envelhecendo, já podia estar bem arrumado com as suas coisas. Mas isso mostra que os homens do poder nem sempre pensam nos pobres. É tão fácil resolver isso aqui, mas é tão fácil. Eu não sei por que não resolve. O pobre não perde a confiança em Deus. É aquele que continua rezando quando tudo parece muito difícil. A gente continua acreditando, né, em Deus. Muitos de vocês já têm tanto tempo nessa luta por condições mais dignas da família de vocês. Deus conhece a luta. Deus conhece os 10 anos de lágrimas, de doença, de sofrimento, de frio, de calor, de barro e de poeira que vocês vivem nessa terra. Deus vê cada lágrima que vocês derramam. A lágrima de uma mãe, de um pai, de um filho, que não sabe às vezes o que fazer. Deus vê cada trabalhador que acorda cedo, enfrenta o sol forte, enfrenta a chuva, lutando para tirar o seu sustento. E eu vejo que vocês têm uma força que ela não é explicada neste mundo. Vocês chegaram aqui debaixo daquele chuvaral, tudo jogado no chão, e dentro de poucos dias vocês já estavam com as coisas de vocês arrumadas. Isso só Deus explica. Os homens não dão conta de explicar. Jesus diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Talvez alguns aqui estejam carregando dores, é claro que estão, que ninguém conhece. Doenças, dificuldades, problemas na família, preocupações, as injustiças, as decepções. Mas o nosso Deus não promete que não haverá lágrimas. Ele promete que nenhuma lágrima será perdida. Deus nunca prometeu para nós que a gente não ia chorar um dia. Mas o que ele promete é que cada lágrima ele colhe de nós para nos dar a força. Há uma frase bonita de Santa Teresa de Calcutá que passou a sua vida cuidando dos pobres. Ela diz, o sofrimento passa, mas o amor permanece. O sofrimento que vocês vivem há 10 anos lutando por essa terra, não é a última palavra dessa história que vocês estão vivendo. Porque a última palavra pertence a quem, gente? A Deus. Deus colhe o sofrimento de vocês. Todo esse sofrimento que vocês estão vivendo, além de fortalecer vocês por dentro, ele é um sofrimento que salva. Salva até alguém da família que já morreu. Jesus também diz, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Veja que coisa bonita para esta comunidade do nosso assentamento. Jesus não diz que possuirão a terra os violentos, os arrogantes e os que esmagam uns aos outros. Ele diz que possuirão a terra os mansos. E aqui eu bato naquela tecla que eu sempre falo com vocês. Vocês devem sofrer juntos, se alegrar juntos. Porque é uma comunidade que tem o sofrimento, mas vocês têm muita alegria também. Basta ver o nosso Natal no final do ano, quando a gente come junto aqui, a alegria, a bondade de Deus para conosco, que nunca falha. Então é muito interessante isso. A mansidão, gente, não é fraqueza,
Mansidão é força controlada pela fé. É continuar lutando sem odiar. É defender os próprios direitos sem perder a caridade. Às vezes a gente perde um pouco a caridade, a gente briga. Lá no Ministério da Reforma Agrária, mesmo quando eu fui lá, a gente brigou lá, falou, defendi. Dá vontade de gritar com aqueles homens engravatados que não sabem o que vocês passam aqui. É não deixar que a revolta destrua o nosso coração. A revolta pode nos matar. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, disse Jesus. Essa palavra parece ter sido escrita para vocês aqui. Fome e sede de justiça. Porque eu acho que é tão grave a situação de vocês esses 10 anos, que já é uma situação que a gente deveria levar aos direitos humanos internacionais. O pessoal vir ver aqui, escutar vocês, a história de vocês. E eu achei que esse tempo agora ia ser fácil para resolver. Porque o INCRA está todo na mão do MST. E não resolve, gente. Isso me dói o coração. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Essa palavra parece ter sido realmente vinda para vocês e para tantos que sofrem, para o mundo que sofre. Quem trabalha na roça sabe o que é ter fome. E graças a Deus que vocês não têm fome. Porque as plantas estão aí tudo carregadas, as mandioqueiras, o milho, tudo que vocês plantam aqui dá. Deus põe a mão. Vocês já perceberam isso, gente? Tudo que vocês plantam, produz. Porque Deus olha por vocês aqui muito. Mas Jesus diz também da fome de justiça. É o desejo de ver as coisas corretas. De ver as famílias vivendo com dignidade. De ver os filhos crescendo com esperança. Essa é a dor nossa aqui. A gente quer isso, né? E é tão fácil resolver o problema do povo da terra. Coisa mais fácil. É má vontade mesmo. Eu acho que o governo não prioriza as pessoas que mais o ajudam. Que são vocês. E Jesus acrescenta: serão saciados. Talvez não no tempo que desejamos. Talvez não da maneira que imaginamos. Mas Deus jamais abandona aqueles que colocam a sua esperança nele. E Jesus fala também: bem-aventurados os que ensinam que Deus está próximo dos que sofrem. Quando olho para esta comunidade, gente, eu vejo as dificuldades de vocês. Mas também vejo a fé. Vocês reúnem aqui, tem os evangélicos que reúnem lá na tenda deles. Nós reunimos aqui na nossa. É a fé. É a fé que vai mudando a gente. Famílias que lutam, outros que lutam com a própria saúde, como a dona Hilda está lá nesse sofrimento dela tremendo, né? Que não é fácil. Vejo vocês como pessoas tão simples, mas que creem em Deus. Isso tem um valor imenso aos olhos de Deus. Nós precisamos ter essa consciência. Né? O mundo costuma admirar os poderosos. E Jesus admira os humildes. O mundo exalta quem domina. Jesus exalta quem serve. O mundo valoriza quem acumula bens. Jesus valoriza quem ama e quem divide. Quantos de vocês aqui, às vezes amanhece sem ter nada lá no barraco, o outro que tem um pouquinho reparte o óleo, reparte a farinha, reparte o açúcar, o café. Isso é bonito. Vocês vão entender isso quando vocês morrerem. Quando a gente morrer, a gente entende o que é a vida da gente. Por isso, minha gente, não percam a esperança. Nunca. Continue trabalhando, continue rezando, continue educando seus filhos no caminho de Deus, continue unidos. A cruz é pesada, é
dura, mas Cristo carrega a cruz de cada um de vocês com vocês. Deus nunca nos abandona. E quando a luta parece grande demais, lembre-se das palavras de Jesus. Bem-aventurados os pobres, os mansos, os que choram, os que têm fome e sede de justiça. Porque para eles, para vocês, para todos os que permanecem fiéis a Deus, o Senhor preparou o seu reino. Confiemos tudo que nós estamos vivendo aqui, todas as famílias, a ela. A Santíssima Virgem Aparecida, Nossa Senhora, que é a patrona do nosso acampamento. Nossa Senhora conheceu a pobreza em Nazaré, as dificuldades da vida simples e as dores de uma mãe. Não foi fácil Nossa Senhora ver o sacrifício de Jesus e contemplar o Filho pregado na cruz. Que Nossa Senhora Aparecida caminhe com a nossa comunidade, com o nosso assentamento, com as famílias, protegendo a todos, dando essa fortaleza e essa esperança a cada um de nós, para que nunca possamos desanimar diante das dificuldades e que todas as lágrimas, todas as dores que vocês sentem, sejam realmente acolhidas por nosso Senhor. Deus caminha conosco, esta é a verdade. Louvemos e exaltemos a presença do nosso Deus no nosso meio. Agradecemos a intercessão de Nossa Senhora, que sempre caminhou com vocês através da imagem simples, e que nós nunca esmoreçamos. Que o Senhor nosso Deus abençoe a todos com a firmeza da fé, da esperança e do amor em Cristo. Amém.